Oi, pessoal. E seja muito bem-vinda. Um Obrigada. prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Obrigada, pessoal do Nova Era. Então, nós vamos juntos agora, nos aquietando aí. Eu convido a todos para fazermos a nossa prece, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Fechando os nossos olhos físicos, nos aquietando o nosso coração, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele pela bênção da oportunidade de termos os estudos do Evangelho, agradecendo a Ele por estar sempre conosco, nos apoiando, nos ajudando, agradecendo também aos mentores da casa, que tanto fizeram e permitiram que nos encontrássemos na tarde de hoje. Vamos pedir a Jesus que nos ampare em toda a luz, para que ela possa nos transmitir a lição que preparou para hoje. E que essa lição faça todo sentido na nossa vida e no nosso coração, nos ajude nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, nos ajude pelo exemplo e pela explicação. Que Jesus nos abençoe e fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos pedir ao Felipe para a gente começar agora, depois da prece, com uma música que a Maria José vai trazer para nós. Felipe, por favor, traz a Maria José para a gente agora. Foi Madalena um dia ter com Jesus um encontro, pois sua alma dormia como um pássaro tonto. Porém Jesus despertou-a de sua triste ilusão e compassivo chamou-a assim à perfeição. Desde esse dia sublime quis só servir ao Senhor, pois seu amor se redime e refloriu seu valor, e o Evangelho pregando mata a orgulho e a vaidade, com os leprosos andando, goza a felicidade. Foi Madalena um dia ter com Jesus um encontro, pois sua alma dormia como um pássaro tonto. Porém Jesus despertou-a de sua triste ilusão e compassivo chamou-a assim à perfeição. Desde esse dia sublime quis só servir ao Senhor, pois seu amor se redime e refloriu seu valor, e o Evangelho pregando mata o orgulho e a vaidade, com os leprosos andando, goza a felicidade. Muito legal. Lindo, lindo.
Aí ela já falou que Maria encontrou Jesus, agora Nancy que vai contar para a gente. Nancy, então conta aí para os nossos colegas sobre quem é que você vai falar hoje. Nós vamos assim falar hoje em especial para o coração de todas nós, as mulheres. Nós vamos falar de Maria de Magdala, Maria da cidade de Magdala, que é uma figura emblemática, uma pessoa, né, um espírito que causa assim muitas discussões, tem muita gente que fala de Maria de Magdala, e no final das contas, né, na minha opinião, Maria de Magdala é a grande referência de conversão, é a grande referência de alguém que realmente deixou que o Cristo entrasse em si, se converteu, se transformou diante de toda a grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai falar dessa figura de uma mulher muito especial, que, no fundo, tem um pouco de Maria de Magdala em cada uma das mulheres, pelo menos eu me reconheço assim, não é? Pelo menos naquele período em que Maria estava iludida. Nós podemos ter certeza que nós, a grande maioria das mulheres encarnadas, especialmente aquelas de nós que temos tarefas no Evangelho do Cristo, provavelmente tenhamos passado por situações muito semelhantes às de Maria de Magdala. Eu fiquei muito contente quando eu escutei o tema e por ser com você também, porque é um tema realmente que emociona. Falar de Maria de Magdala, a história de Maria é muito linda, e nós vamos aprender bastante hoje. Então, vamos lá, conta pra gente, quem foi Maria de Magdala? Como era ela? Como que era a personalidade de Maria? E o que ela representava na sociedade, para a sociedade naquela época, né? É interessante a gente começar a falar de Maria, e eu vou falar para vocês que não precisamos ir muito longe. Nós buscamos essa nossa fala no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículo 35 a 50, num livro maravilhoso pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, um livro chamado As Primícias do Reino. Nós também buscamos lá, Amélia Rodrigues fala lindamente de um encontro de Maria que a gente vai falar, né, com Jesus, e antes desse encontro lá em Cafarnaum, que a Amélia Rodrigues fala, o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 20, ele traz, não é, Maria de Magdala, uma lição assim que é para a gente ler de vez em quando, né? Reler e reler, tamanha grandiosidade. Mas vamos lá, né? Já começando algumas perguntas aí que a Luciana nos faz, né? Quem foi Maria? Quem foi Maria de Magdala, né? Eu vou ler uns trechinhos, porque a grandiosidade tanto de Amélia Rodrigues quanto de Humberto de Campos, se a gente ficar só traduzindo só nas nossas palavras, não vai ficar tão lindo. Então, Amélia Rodrigues conta que ninguém conhecia a origem de Maria de Magdala, né? Que ela apareceu, assim, na cidade de Magdala, numa ocasião em que a cidade estava, assim, cheia de estrangeiros, né? Vindos de todas as regiões ali e vindos para aquela festa, né? As festas de Jerusalém, e aquelas caravanas, né? Carregadas de pessoas, né? A cidade ali, a cidade de Magdala, era uma aldeia de pescadores, né? Próximo do lago de Genezaré. E ali, em Magdala, os palácios, né, se erguiam, maravilhosos, suntuosos, né, perto da praia, entre os leques das palmeiras, como diz a Amélia Rodrigues, e a sombra dos jardins. Então, a gente vai entrando aqui naquele cenário lindo, né? E naquelas ruas, naquelas calçadas todas, mercadores, soldados, né, publicanos, o povo todo ali regurgitando. E foi nessa época que, de repente, chega essa judia, essa mulher assim, uma jovem, muito jovem ainda, belíssima, uma beleza rara, não é? Bem própria daquele povo judeu, não é? E aí, de repente, ela tinha aquele olhar, ela tinha aquela ambição, ela tinha aquela vontade enorme, né, de ser referência, né, de ser vista, de ser apreciada, de ser requisitada, não é? E ela chega, né, e logo após, né, a sua vinda, ela já se entrega
aos prazeres da carne, ela se entrega ali, né, às grandes paixões, e logo ela consegue uma fama tão grande que aí ela começa, né, a ser chamada de Maria de Magdala, quer dizer, da cidade de Magdala, como ela sendo ali uma mulher diferente, né? E ela era uma mulher diferente mesmo, ela era uma mulher de olhos grandes, de olhos nostálgicos, né? E com os cabelos que tanto Amélia Rodrigues quanto Humberto de Campos narram, né? Que os cabelos dela eram assim, caíam em ondas, assim, como se fossem ondas de ouro, caíam assim pelos ombros dela, vinham até abaixo do cotovelo, e aquela mulher belíssima, fascinante, né? E o palácio dela, ela logo foi adquirindo muito recurso financeiro, tá? Nas paixões, né? Se tornando amante de muitos homens, e aí ela foi assim transformando aquilo num arsenal, não é? E aquilo virou assim, o palácio dela era chamado de palácio e era visitado por quem? Pelos príncipes das sinagogas, pelos ricos negociantes, por homens muito opulentos, senhores de terras, né, e de escravos, os funcionários da alta categoria da administração de Herodes, não é? Que ali, né, na companhia dela, depositavam ali no palácio dela moedas de ouro, joias, dracmas, perfumes raros, tapetes, presentes exóticos. Então, quer dizer, ela era super requisitada por todos esses homens, né? E o que a gente acha interessante é que muitos deles, né, se davam ao luxo mesmo, gente, de contar para ela, confessar para ela todas aquelas intrigas do reino. Então, ela ia ficando detentora, né? Não só de uma grande riqueza material, ela ficava detentora de muitos segredos dos fariseus, né? Aqueles mesmos fariseus que baixavam a cabeça nas ruas, que se colocavam como homens púdicos, né? Mas que à noite colocavam um capuz e buscavam a presença dela lá naquela situação, né? De ser uma mulher de muitos homens, né? Agora, sim, quando a gente fala, né, quem era Maria, eu estou contando aí quem era Maria do ponto de vista social, do ponto de vista do que ela possuía, né, dos requisitos físicos dela. Mas, no fundo, gente, Maria, ela mesma se considerava uma filha do pecado. E aí vai uma reflexão, não é? Muitas vezes a gente se coloca perante o mundo, perante as pessoas, de um jeito. Então, aí eu sempre gosto de falar da gente, né? De nós, os espíritas, né? Então, a gente, assim, ali na casa espírita, eu sempre falo que a gente chega, né? E a gente coloca, assim, como se fosse um uniforme, né? De soldado do Cristo, de defensor do Evangelho, né? Aí a gente chega, coloca aquela capa, né? Eu não gosto de falar do fariseu, eu gosto de falar dos espíritas, nós, né? Para refletirmos, não é? Então, a gente chega, às vezes, ali naquela casa, né? Aquela casa espírita, e a gente põe aquela capa toda, né? De bondade, de caridade, de tolerância, de perdão, de amizade, de companheirismo, né? E aí, a gente aqui vai uma grande reflexão de Amélia Rodrigues, porque aqueles mesmos homens que, né? No público, estavam ali, né, como sendo criaturas que baixavam a cabeça, que faziam as orações na sinagoga, não sei o quê. No privado, não é? Eles iam lá, colocavam uma capinha pretinha, ia lá e entrava na casa de Maria de Magdala. Quer dizer, nós precisamos refletir o que a gente faz no público e no privado, não é? E aí, ela se dava ao luxo de escolher. Então, ela, de repente, Maria de Magdala, ela se dava ao luxo de escolher os homens. E ela ficava muito indignada com alguns, e de repente recusava, e eles aumentavam a oferta, né? Porque, no fundo, gente, ela não era feliz. Ela tinha uma surda tristeza dentro da alma, né? Ela entregava-se, por vezes, a dias seguidos, a profunda depressão. Muita amargura, até porque, gente, espíritos, né, infelizes que comungavam com ela aquela situação, que a gente sabe, né, que são vampirizadores, porque uma coisa são obsessores, outra coisa são os nossos vampirizadores, aqueles de nós que temos vícios, a gente traz para nós, né, esses espíritos que comungam com a gente em noites, né, em situações variadas aí de adicção, né, de vícios, né. Então, esses espíritos deixavam-na exaurida, né? De olhos perdidos, né?
ela sempre estava assim muito triste, muitas vezes, né? Ela começava a ter crises histéricas, ela gritava, ela esperneava, né? E aí todos os servos da casa dela ficavam desesperados quando ela tinha essas crises, né? E aí muitos homens, quando buscavam ela nessas crises, eles eram escorraçados, ela xingava, não importava quem era esse homem, né? E eles pegavam, ficavam assim preteridos, eles dobravam as ofertas, né? E era tudo em vão. Quando ela entrava naquelas crises de depressão, ela não saía dali, não é? Até porque o próprio Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele fala, né? Quando ela conversa com Jesus, ela fala para o mestre, assim, com uma amargura incrível, ela fala, mestre, eu sou uma filha do pecado. Então, é triste quando a gente se reconhece, naquele momento que a gente se reconhece uma criatura em erro, é um momento de muita crise emocional, tá? E aí, naquele momento, ela dizia que ela era uma filha do pecado. Tá? E aí, a gente também, a outra pergunta que você me faz, Luciana, né? O que ela representa para a sociedade da época? É uma pergunta interessantíssima, porque vamos pensar. O que representa para a sociedade, naquela época, uma mulher assim? Ela representa, ao mesmo tempo que ela representa, por isso que eu falei que ela é uma figura emblemática, né? Porque ao mesmo tempo que ela representava, ela era uma representação do pecado, né? Para alguns, né? Daquela criatura que precisava ser apedrejada, uma mulher, os judeus mesmo execravam, né? Achavam que ela era a escória humana. Isso é um lado que aparece. Por outro lado, não é? A Maria de Magdala era uma mulher que ela quebrou com todos os preconceitos da raça, ela trouxe uma nova posição para a mulher, como uma criatura que naquela época não tinha nem voto nem voz, era simplesmente um objeto de uso dos homens, né, do marido, do pai, né, dos irmãos, e ali não, ela trouxe a raça, não é? E a fortaleza de uma mulher que decidiu e pagou o preço por aquilo que ela acreditava, né? Então, ao mesmo tempo que ela representava a escória da sociedade, ela também representava uma proposta de libertação feminina, mesmo a gente pensando que de uma forma não saudável. Eu não gosto muito de falar certo ou errado, não acho que no dicionário da psicologia, eu sou psicóloga, né? Não dá para a gente falar é certo ou errado, condeno e absolvo, não. Ela acreditava que ela estava fazendo melhor. E ela pagou o preço. E ela acreditava que aquilo ia trazer felicidade. E por um tempo até trouxe alegria, muito prazer. Mas aí chegou um determinado momento, quando ela amadureceu um pouquinho mais, ela sai dessa posição de achar que aqueles prazeres materiais e todo aquele arsenal, aquele poder, ela também representa, também socialmente, uma mulher muito poderosa, não é? Provavelmente as esposas temiam Maria de Magdala, as noivas morriam de medo de Maria de Magdala, não é? Os homens morriam de medo de ser revelado, né? Porque muitos ali jamais confessariam que estavam casados, solteiros, noivos, né? Estavam ali frequentando a casa de Maria de Magdala. No fundo, ela representa também socialmente o grande antagonismo humano, não é? Que é nós estarmos sempre divididos entre o que é saudável e o que é doentio. O que nos traz progresso espiritual e o que nos faz com que a gente continue no atraso espiritual, tá? Esse grande antagonismo que tem dentro de nós, não é? Criaturas ainda em condição mais baixa de evolução. Então, a Maria de Magdala, ela representa para todos nós da sociedade humana esse grande impasse, não é? Eu vou me converter ao Cristo ou eu continuo me convertendo ao Cristo só dentro da sinagoga? E lá no público eu faço de conta que eu sou bastante legal, bem humano, bem evangelizado. E lá no privado, dentro do meu lar, eu esbravejo, eu xingo, eu desrespeito meus funcionários, eu desrespeito as pessoas na rua, eu falo mal do governo, não é? Eu me coloco numa posição anticristã de estar dependendo, né? De estar ali ainda dependendo de paixões materiais. Então, a Maria de Magdala, ela é emblemática mesmo, né? Tá? Falar é fácil, né? O fazer aí é mais difícil. Mas você falou aí numa parte que quando ela encontrou com Jesus, ela falou que ela era lá a filha do pecado. Então, conta pra gente agora sobre o encontro, né? Quem foi que sugeriu
a Maria encontrar com Jesus? Como é que foi esse encontro? Em que momento que Jesus penetra no ser, né, de Maria? Conta pra gente. É interessante, né? Tanto Humberto de Campos quanto o Evangelho de Lucas, que depois também a Amélia Rodrigues ela fala, né? Também do mesmo episódio do encontro, que foram 2 encontros, né? O Boa Nova narra um encontro. E Amélia Rodrigues e Lucas, no seu Evangelho, capítulo 7, narra o encontro que ela teve lá na casa de Simão, um fariseu. Então, assim, esse encontro, né? O Humberto de Campos, ele fala, gente, e aí eu vou ler um pedaço para vocês, porque ele fala assim, lindamente, né? Ele começa assim, né? Vou lá, pegando lá do comecinho, tá? Olha, ele diz o seguinte, ó. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Então, Maria, como eu já falei para vocês, ela era uma mulher muito rica. E lógico, né, que ela tinha muitas e muitas servas. Ela tinha muitas e muitas servas. E uma das servas dela, olha, outra metáfora, né? Termina sendo, é uma realidade que aconteceu, mas a gente pode ter também isso como uma metáfora, quer dizer, uma senhora ricamente adornada, muito poderosa, e que de repente ouve uma sugestão de salvação da sua serva, da sua empregada, não é? Cristã, que via. Quando Maria entrava naquelas crises que eu falei para você, né, vocês aí, é que eu estou falando, então aquelas crises histéricas, que ela entrava naquelas crises histéricas de gritar, de xingar, de ficar completamente enlouquecida, e a serva se compadeceu daquela senhora, da sua senhora, e começou a falar de Jesus. E falava para ela, tá? Que de repente tinha um Messias, o Messias prometido estava já encarnado, e que ela, né, poderia ser salva por esse Messias. Aí ela conversa com essa serva, ela fala, imagina, mas ele não vai me receber, mas quem sou, né? A mim, uma mulher pecadora? E a serva foi lá e convenceu, e falou tanto com ela, até que ela se convence, e Humberto de Campos narra, né, que ela foi, assim, buscar Jesus, não tão longe dali onde ela estava, tá? E aí, antes de buscar Jesus, ela reflete muito, né? Porque a serva estava falando de um amor, e ela falava assim, mas que amor era aquele? Apregoado, né? Pelos cristãos, pelos pescadores, pelos servos, né? Por lábios, assim, que amor era aquele que Jesus pregava, não é? Até ali, ela, Maria, ela tinha caminhado sobre o quê, gente? Sobre as rosas rubras, né, do desejo. Ela se embriagava com muitos vinhos, né, condenáveis alegrias, né? Mas, apesar de toda aquela opulência, de todos aqueles presentes, de todo aquele arsenal e aquele poder que ela exercia sobre muitos homens poderosos, né? Ela tinha o coração dela cheio de amargura. Então, assim, ela tinha um tédio absurdo, ela sentia um cansaço que doía na alma, ela pensava se ia ou não ia encontrar Jesus, não é? Ela teve muitas noites sem dormir, né? Ela tinha uma depressão terrível, mas aquilo que ela sentia, que era maior nela, que era a sede de afeto, a sede de ser compreendida, aquilo foi superando aquela hesitação toda, tá? E aí, ela, depois de muitos pensamentos profundos, de uma ansiedade imensa, ela venceu, não é? E aí, aquilo tudo que ela tinha ouvido da serva foi plantado ali por aquela serva, aqueles pensamentos novos, e aí ela pegou e ela decidiu ir, tá? E aí ela percebia que as facilidades da vida não estavam mais dando certo, aquilo tudo ela não estava mais suportando, né? Porque ela tinha um tédio mortal. E é muito terrível, né? As criaturas, às vezes, ficam uma vida inteira buscando bens materiais, né? Nós ficamos, às vezes, correndo atrás de bens materiais, mas se a gente parar para pensar, quando a gente está, né? Algumas pessoas que chegam numa posição maior, né? De um cargo, de uma condição política, até um cargo de mando, de comando aí de outras vidas, de outras pessoas, uma condição financeira excelente,
E se essa criatura começa a sentir um tédio na alma, meu Deus, não tem nem muito para onde correr. Porque aquilo tudo que as pessoas buscam, né? Ai, mas se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse um excelente marido ou uma excelente esposa, ai, se eu tivesse filhos. Então, essas coisas todas por fora de nós, as criaturas acreditam que teriam a felicidade. Mas aí uma mulher como Maria de Magdala, apesar de tantas condições, ela sentia assim dentro da alma um tédio mortal, não é? E aí Humberto de Campos narra o seguinte: as músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta Nazareno. Então, assim, ela foi, né? Ela aceitou o convite da serva e ela foi, porque ela sentia que Jesus chamava os homens, né? Chamava das criaturas para uma vida nova. Ela não entendia bem que vida nova era aquela, né? E aí Humberto de Campos narra que depois de uma noite inteira sem dormir, com muita meditação, não é? Ela decidiu ir. Não é? E isso, de repente, esse foi o primeiro encontro dela com Jesus. E aí, quando chegou de manhã, observaram que uma barca, né, um barquinho assim, tranquilo, de uma mulher bem disfarçadinha, conduzia ela até Cafarnaum, porque ela foi encontrar Jesus em Cafarnaum. Não é? E durante aquele momento em que ela foi lá, meu Deus, o coração dela, imagina, gente, não é? A gente, não é? Indo num barco em direção ao Mestre Jesus. E ela ia, né? Ela pensava assim, como ela receberia Jesus, né? Na residência que ela estava indo buscá-lo, não é? E ela estava indo para a residência de Simão Pedro. Depois ela vai encontrar Jesus, o Simão, na casa do Simão fariseu. A Amélia Rodrigues narra e eu vou contar para vocês. Então, assim, ela, né, falava assim, nossa, mas os meus conterrâneos nunca me perdoaram o abandono do lar, da família, né, por uma vida de aventuras, né? Para todas as pessoas, Maria era uma mulher que teria que encontrar a lapidação na praça pública. Ela sabia da condenação da opinião pública com relação a ela mesma, né? Agora, a consciência dela dizia que ela fosse. Lá no fundo, ela pensava assim, puxa vida, eu gostaria de ir. Eu gostaria de ir encontrar Jesus, né? E aí, gente, uma coisa interessante também. Ela foi ao encontro de Jesus, mas é interessante a gente pensar qual era o estado de alma que ela estava naquele momento que ela foi encontrar Jesus. Isso é importante, viu? Porque muitos de nós, a gente tem aquela coisa, eu quero encontrar Jesus, eu quero encontrar Jesus. Um parênteses, né? Muitos de nós, a gente vai para dentro de uma religião, frequenta uma determinada casa religiosa anos, mas não se converteu. Tá? Então, assim, nós entramos na religião, mas a religião não entrou na gente, tá? Então, aquela criatura que está na casa religiosa, que ouve uma afinidade de palestra, que faz palestra, não é? Que fala de Jesus, que conversa, que estuda, que lê livros, mas ainda não se converteu. Por quê, gente? Porque está faltando esse momento que Maria passou, que Paulo passou, que Pedro passou depois de negar Jesus 3 vezes. Tá? Então, assim, essa conversão, quer dizer, eu vou me converter a Jesus, antes disso, eu preciso estar nesse estado de espírito. A minha psicologia precisa estar mais ou menos assim. Olha lá, ela diz, né? Humberto de Campos narra lindamente, olha, sentia-se seduzida pela generosidade de Jesus. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. O que lhe valeriam as joias, as flores raras, né? Os banquetes suntuosos, né? Os beijos, né? Todo aquele envolvimento sexual que ela vivia, todo aquele envolvimento de sedução que ela vivia, homens poderosos que se ajoelhavam, né, diante dela como se ela fosse a grande rainha, aquele ego dela inflado, né, aquela coisa toda, se ela se conservava com o coração com uma sede absurda de amor. Essa é uma reflexão.
É interessante, né? Aqueles de nós que chegamos nesse ponto do momento, não é? Aquele momento em que o Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele vai ali andando a caminho de Damasco. E que ele começa a pensar, nossa, mas eu sou tão poderoso. Eu tenho tantas coisas, mas não tinha nada, né? Estava ali enlutado pela perda de Abigail. Estava ali chorando com a alma estraçalhada. Esse é o momento da conversão. Esse é o momento quando a gente olha para a gente fala assim, não dá mais. É o momento da rendição. É o momento em que a criatura está com pensamentos profundos. Aqui, é legal que a gente analise esse momento da psicologia de Maria de Magdala, né? E que Humberto de Campos narra que, envolvida por esses pensamentos profundos, né? Ela, Maria, penetrou, né? Ela entrou no umbral da casa de Pedro. Imagina, gente. Vamos lá imaginar, hein? Eu sou uma mulher pecadora. Eu estou indo encontrar um homem que eu não conheço, que dizem que é o Messias. Para isso, eu vou ter que enfrentar o olhar de um homem rude, pescador, rígido como Pedro. Eu vou ter que entrar, bater na porta da casa dele e ver se ele vai realmente me receber. Eu vou enfrentar o olhar de condenação de todos os outros judeus convertidos ao cristianismo que estavam ali pilhados na casa de Jesus. Então precisa ter uma vontade imensa. Maria, de repente, ela teve uma vontade imensa de se entregar. Ela realmente sabia o que ela era, que essa também é uma dificuldade que às vezes a gente tem. Muitas vezes a gente acha que a gente é melhor do que a gente é. A gente acha que a gente é muito legal, né? Que a gente é muito cristão. Vou contar uma coisa para vocês. Se a gente se analisar friamente, como Maria se analisou nesse momento de conversão, como Paulo se analisou, como Pedro se analisou antes de se converter de verdade, né? Aí a gente vai chegar a ter esse momento de conversão real, não é? Então, ela tinha toda uma hesitação, como receberia Jesus? E aí, quando ela chega lá, Jesus parecia que esperava por ela. Tal a bondade, o sorriso. Porque, gente, por mais que a gente tenha erros, se a gente se dirigir, e se a gente for realmente em direção ao Mestre, se a gente se entregar, a gente vai ver que ele não está para condenar. Não é? Então, isso é muito legal, né? Então, assim, era uma emoção imensa que ela sentia, e aí... ela, naquele momento, ela fala, sou uma filha do pecado. Quando Jesus fala para ela, o que você quer de mim, mulher? Ela fala, sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então, gente, é muito legal quando a gente consegue chegar assim, olha, sou impotente perante o álcool. Primeiro passo de Alcoólicos Anônimos, sou impotente perante tudo isso que eu tenho feito que não está dando resultado, não é? Então, isso coragem, né? É muita coragem, não é? E aí, nesse momento, então, Jesus penetrou mesmo no coração de Maria, né? Nesse momento ele começa a adentrar. Aliás, ela deixa que ele entre. Ela abre uma janela, não é? Ainda tem umas coisas para acontecer para realmente ela se converter, não é? Mas no momento que você abre a janela, não é mágico, tá, gente? Então vamos também pegar esse pedaço. Não é mágico, ela sentiu, tá? Ela realmente sentiu a vontade, ela abriu a janela para que Jesus entrasse. E é bem legal, porque assim... entre aquele momento da conversão, quer dizer, eu tomei consciência, eu não quero mais, e o que eu era, eu não quero mais ser, eu quero sair dessa situação, eu quero me converter. Dali, até a conversão mesmo, vai um tempo. Humberto de Campos narra esse período grande que ela teve de real conversão, porque uma coisa é eu chegar no Alcoólicos Anônimos, levantar a mão e falar assim, olha, sou impotente perante o álcool. A bebida está me vencendo. Então, eu quero ajuda, não é? Dali a você de verdade se recuperar, né?
é toda uma história, é todo um processo, é todo um tempo, tá? Então, assim, Jesus vai e fala para ela, quando ela fala que ela era uma filha do pecado, ele fala assim, Maria, escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. É muito bom quando a gente sabe que a gente é acolhido e que Deus está esperando, gente, que a gente se converta, que a gente levante a mão, que a gente fale assim, chega, tudo isso que eu estou fazendo não está legal. Não adianta eu ficar túmulo caiado na casa espírita, fazendo de conta que eu sou boazinha, que eu sou legalzinha. Não, deixa eu parar para analisar lá no meu travesseiro, quando eu deitar, né, na minha cama, exatamente fazer o repasse. Questão 939 do Livro dos Espíritos, né? Quando Santo Agostinho fala assim, como é que a gente vai conseguir vencer as más paixões? Que momento que a gente sai para poder, né, sair de dentro da gente e conseguir se converter? Olha só, o Santo Agostinho, ele responde, conhece-te a ti mesmo. Faça como eu fazia todos os dias à noite, que eu ia lá, quando chegava à noite, eu colocava em revista todos os meus atos, eu pensava, deixa eu ver, se eu não fiz nada de mal para alguém, se eu fiz, como é que eu conserto amanhã, ou depois de amanhã, o que eu posso fazer ainda para mudar o meu coração, tá? Então, é muito lindo que Jesus fala para ela, olha, Maria, Deus te abençoa as alegrias, você está feliz porque você vai, né, sair dessa vida. Aí ele fala assim, acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Quando ela fala, eu sou uma filha do pecado, não, gente, a gente é filho de Deus. Eu posso estar de braço com o pecado, eu posso estar abraçando o pecado, é diferente, né? Eu posso estar enganada, iludida, mas à medida em que eu tomo consciência, eu sou filha de Deus, não é? Eu tenho o DNA de Deus dentro de mim, graças a Deus. A gente só não deixa isso vir à tona, mas a gente tem a assinatura do autor em nós, quer dizer, Deus nos criou e o DNA divino está em nós. E qual foi a troca fundamental que a Maria fez? E também se ela refez as suas amizades? Sim, isso é muito legal, gente. Isso também é importante, tá? A Amélia Rodrigues, ela conta, né? Que quando ela ouve, né, essa fala linda de Jesus, Maria, sentes hoje um novo sol a iluminar-te o destino. Jesus fala para ela, é lindo demais, não é? E aí ela fala, Senhor, eu tenho amado e tenho sede de amor. Aí Jesus fala para ela, a tua sede é real, Maria. Mas você colocou, né, porque o mundo viciou todas as suas formas de redenção. É imprescindível você compreenda e que nós compreendamos, né, que as sendas da virtude, para a gente trilhar, a gente tem que trilhar por uma porta muito estreita, né? Geralmente, o que acontece com a gente? A gente deseja ser bom como os outros são bons. A gente gosta de ser honesto como os outros são honestos. No Brasil é complicado isso, hein, gente? Vamos combinar, né? A gente quer, de repente, esquecer e que a gente não esquece que o caminho da fé é um caminho um pouco escabroso. E aí, Maria de Magdala, ela trocou completamente. Ela chegou, né? Depois que ela teve esse encontro com Jesus, a coisa mais interessante, não é Humberto de Campos, mas a Amélia Rodrigues narra, né? Que depois que ela teve esse encontro com Jesus, o que aconteceu com ela? No dia seguinte, gente, o palácio dela amanheceu em polvorosa. Por quê? A primeira coisa que ela fez, ela pegou todas aquelas joias, aqueles objetos todos, né, que a gente gosta muito de coisinha, né? Mulher, então, nossa, eu estou olhando aqui para minha casa, né? A gente gosta de enfeitinho aqui, enfeitinho lá para criar pó, né, gente? Vamos combinar. E a gente gosta de muita coisinha, muita coisinha. Tem mulher que tem 35 pares de sapato no armário. E tem 30, 40 calças jeans, 20 camisas, 30 camisas, 18 blusas de frio, né? Lencinho, então, tem 3 gavetas. Se for contar, tem 64 lencinhos de pendurar no pescoço no frio, gente, né? Então, assim, imagina a Maria de Magdala que ela tinha. Ó, um monte de coisa. E no dia seguinte que ela teve esse encontro com Jesus, esse primeiro encontro em Cafarnaum, o que aconteceu? Maria vai e ela começa a dar as coisas, né? Doa uma coisa, doa outra coisa, e doou tudo que ela tinha. E falou, eu vou ficar com o estritamente necessário. Aí ela procura novas amizades. Ela fica amiga de Joana de Cusa, de Maria, mãe de Marcos, e de Maria de Nazaré. Tá? O Evangelho de Lucas narra isso lindamente, né? Na hora que ela vai visitar o túmulo de Jesus, ela vai com Joana de Cusa
e Maria, mãe de Marcos, e outras que ele não narra o nome, mas são as amizades. Então, ela trocou, realmente, Luciana, ela troca de amigos, né? Porque não dá para a gente ter o mesmo comportamento que a gente, né, tinha antes, depois que a gente se converte. E aí os amigos não vão curtir, né? Muitos amigos vão cair fora e vai falar, ai, pirou na batatinha, ai, ficou fanático, ai, meu Deus. Então, ela trocou de amigos, sim. Não é mais tão legal, né? Era tão legal, não é mais legal. Não fica mais tão legal fazer o que fazia, né? Tá? Nancy, e aí, o que quando Maria buscou, né? Quando ela foi lá no túmulo de Jesus, o que ela buscava lá aos pés do túmulo de Jesus? Em quais condições que ela encontra, que ela vê o Cristo redivivo? E fala também das recomendações que ele deu para ela. Então, Jesus, né, quando ele parte aqui do planeta, ele, de repente, ele deixa o pessoal num nível de agonia, né? Todo mundo fica muito triste, os apóstolos, eles murcham, tá? Eles ficam pensando, nossa, gente, era tanto sofrimento que Jesus curava, mas aquelas pessoas, eles ficaram com Jesus um período curto, vamos pensar de 3 anos e pouco, né? E aí, de repente, quando ele vai embora, o grande líder vai embora, eles murcharam. E estavam todos muito tristes. E Maria, muito, 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 muito triste ela ficou. Ela entrou de novo naquela depressão, ela era uma depressiva crônica, não é? E aí, de repente, Amélia Rodrigues narra assim, tá? De repente, ela chegou lá no túmulo e ela estava numa depressão, numa agonia. E é interessante, porque naquele primeiro momento, ela buscava o quê, gente? Ela buscava o corpo do Cristo para enterrar. Então, por isso que a gente fala, a gente se converte, mas vai muito tempo para a gente realmente compreender a essência espiritual da vida. Ela ainda estava procurando algo material, que era a presença material de Jesus, não é? E aí, é muito interessante, quando ela vai, né, e ela procura ali, ela fica triste, ela fica muito triste, porque ela, assim, ela vai lá, né, eu vou até narrar aqui, ó, ela se juntou, né, ali, aquelas mulheres, e ela buscou o túmulo, não é? Ela buscou o túmulo do mestre, e chegando lá no túmulo, ela viu que o túmulo estava vazio. Ela estava, era um domingo, ela estava com Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, né, e outras mulheres. E ela chegou lá, ela encontrou a pedra do túmulo removida. E os lençóis estavam dobrados, os lençóis que tinham sido envolvidos Jesus, né? E não estava mais o corpo. E aí ela temeu que os judeus tivessem roubado aquele corpo, não é? Enquanto as demais mulheres voltaram para Jerusalém, ela pegou e ficou ali no jardim. E aí ela desmontou. Aí ela chorou, não é? E aí, como ela estava se sentindo? Amélia Rodrigues narra, né? A saudade feita de dor estrangulava-lhe o peito. Quando ouviu a voz dele, né? De repente ela viu que ele vem chegando, né? E ela ouviu a voz dele chamando-a pelo nome. Ela falou: nossa, né? O mestre estava ali, vivo, radioso como a madrugada, né? Lindo, apareceu para ela, né? E aí, quando ela viu ele, ela mudou aquele estado de depressão, que todas as vezes que a gente busca algo material, especialmente quem perdeu filhos e amigos, não é? A gente vê que a pessoa fica buscando aquela presença material, não é mais a presença material. Vai precisar elevar o pensamento, o coração na prece, para sentir a energia daquele ser amado, não é? E aí a Maria saiu e foi anunciar para os discípulos. Mas é lógico, né, gente? Eles não acreditaram. Num primeiro momento que ela chegou, eles falaram assim: como assim? Por que ele apareceria para você? Por que não apareceu para nós? Por que ele não apareceu para a mãe dele? Essa é uma reflexão interessante para a gente ter também, não é? Por que será que Jesus escolheu aparecer e deixar marcada a coisa mais importante, o que consolida o cristianismo, é o ressurgimento de Jesus? Porque se Jesus não tivesse aparecido, redivivo, materializado, para que as criaturas acreditassem num reino de Deus, para que acreditassem que ele de verdadeiramente era o Messias, então, assim, se não tivesse tido esse momento da ressurreição, do ressurgimento do mestre, realmente o cristianismo tinha acabado, tinha depauperado, tinha
sumido do planeta Terra. E por que será que Jesus, ele escolhe uma mulher ex-pecadora? Então foi o que um dos discípulos falou, mas como assim? Não acredito que você tenha visto Jesus, porque se ele tivesse que aparecer, ele apareceria para nós e não para você, não é? E aí ela fica muito triste, Maria. Mas aí Maria de Nazaré fala para ela, filha, eu acredito sim. Meu filho disse que ia aparecer. Me conta detalhes, como ele estava. Olha que lindo, gente. Maria acreditou, não é? Porque o sentimento de Nossa Senhora era muito afinado com Jesus. E aí ela percebeu, Maria de Nazaré percebeu, a mãe do Cristo percebeu que Maria estava falando a verdade, não é? E depois de 40 dias do aparecimento de Jesus para Maria de Magdala, ele aparece para os discípulos. Então, é legal a gente perceber que nessa escolha que Jesus faz, ele traz uma mensagem importantíssima para cada um de nós. Criatura, calma, né? Você é torta desse jeito. Nancy, você não conseguiu ainda a plena conversão. Não. Mas calma. Uma hora eu vou ressurgir para você, tá? Eu vou ser vivo e não só o Cristo morto, o Cristo aquele que você vai, que você clama, mas que você não sente ainda dentro da alma, não é? Então a mensagem do Cristo é falando, olha, você pode ser a criatura mais execrada pela sociedade, você pode estar na coisa mais torta da vida, mas vai ter um momento na vida que eu vou ressurgir e você vai viver, tá? Essa mensagem é lindíssima, não é? E aí, gente, Maria, essa referência, né, também é para que nós mulheres, passemos a pensar e refletir, que às vezes a gente fica aí apaixonada, né, num apego pelo homem, né, pelo marido, pelo filho, pelo irmão, pelo companheiro, pelas coisas materiais, a gente fica nessa coisa do amor apaixonado, né, que a mulher tem essa facilidade, né, nós temos uma facilidade de nos perdermos, né, se desmanchar com essa coisa do amor, mas o único amor que verdadeiramente vale a pena é aqui, gente, tá? É na vertical. Na horizontal, a gente ama as criaturas em redor de nós, precisamos do amor uns dos outros, mas é na conversão com Deus e com Cristo que a gente vai realmente ser feliz, tá? E aí, Luciana, tem mais pergunta? Ah, tenho sim. Mas quem foi, né? Quem que ela quis seguir? Quem que Maria quis seguir? E por que ela não seguiu com os discípulos? Qual foi o grupo que ela encontrou para dividir, para partilhar a sua fé? É incrível, né, gente? Vamos pensar, né? Essa é uma pergunta interessante, Luciana, porque depois, né, que ela viu Jesus, ela de alguma forma foi absorvida mediamente ali no grupo, ela começou a seguir nas cidades, né, que os discípulos de Jesus iam pregando, ela ia ali meio que na sombra, né? E ela quis, num determinado momento, quando ela viu que, de repente, os 40 dias que Jesus apareceu para os discípulos e fez toda aquela formação. Gente, quem quiser ver isso, está lá no capítulo 20 de João, tá? Nossa, é lindo. O finalzinho do Evangelho de João é fantástico. É quando Jesus vai e ele faz toda a recomendação que ele faz para todos os cristãos, né? A princípio, para os seus discípulos, que se transformaram em apóstolos, né? E aí, a notícia correu, né, que Jesus tinha ressurgido, e aí eles começaram a se organizar, os discípulos, né, para ir cada um para uma cidade, para buscar, né, a pregação do evangelho, disseminar o evangelho do reino para todos os locais, não é? E aí Maria, naquele momento, ela quis muito ir. Tanto a Amélia Rodrigues quanto o Humberto de Campos, nos dois livros, né, eles narram, né, que ela teve aquele impulso, ela queria, de qualquer modo, seguir os discípulos, mas, obviamente, gente, eles não confiavam nela. Eles ficaram com muito medo, eles temeram que sua presença, né, pudesse ser perniciosa. Ela continuava bonita, né, gente? Vamos combinar, ela não tinha envelhecido, né? Ela continuava bonita, ela continuava sedutora, ela não deixou de ser a Maria. Né? Ela continuava autoritária, ela continuava líder, então ela tinha características de personalidade que não era comum no feminino. Ela era uma mulher diferente, ela era uma mulher notável,
não é? Então e ela era uma mulher ameaçadora. E aí eles falaram: não, a gente acha que você não vai combinar estando entre nós. E deixaram ela para trás, né? E ela experimentou, gente, nesse momento, uma solidão absurda. Tá? Ela, de novo, veio aquele sentimento de depressão, tentando dominar, mas aí tudo bem, ela foi ali buscando a oração, né? Ela passou a andar, né, pelas longas praias para recordar Jesus. Ela começou a fazer os 3 anos que o Paulo fez. Lembra lá? O deserto? Ela passou também pelo deserto. Esse deserto é simbólico, tá? Depois da conversão, a gente precisa passar pelo deserto, né? Ficar, fechado para balanço, ficar pensando, ficar refletindo, ficar orando, um período de deserto. Ela passou por esse período também, tá? E aí, ela ali pelas praias passou, ficou abandonada, sozinha, foi submetida novamente a muitas tentações também, né? Para muita gente buscava, falava, queria, requisitava, e ela não, ela estava ali fechada, com a decisão firme que ela tinha tomado de estar em comunhão com Cristo Jesus. E aí, em determinado momento, ela estava ali, numa das tardes que ela estava, os discípulos já tinham, cada qual ido fazer a pregação, e todo mundo já tinha se dispersado. Ela ia lá nas sinagogas, mas ela percebia que não tinha nenhum tipo de comunhão com Deus. Ela ia nas catacumbas, ela conseguia se alimentar um pouco do cristianismo, mas ela sentia uma solidão absurda. Ela continuava com aquela fome de amor. Lembra lá? Mestre, eu tenho amado, mas eu tenho sede de amor. E aí um dia ela viu que os soldados começaram a escorraçar um grupo grande de leprosos. E aí ela viu que, de repente, os leprosos estavam ali, né, sendo escorraçados. Ela correu para consolar, né? Eles buscavam Jesus, eles estavam ali, eles não sabiam que Jesus tinha sido crucificado. Tinha mais ou menos uns 2 meses só que Jesus tinha sido crucificado. Eles estavam buscando Jesus. Aí ela teve aquele impacto, viu aquelas mulheres todas cheias de pano, né? Ensanguentado, tudo, né? Porque eles se fechavam naquelas feridas todas, né? E aí ela pegou e ficou com muita compaixão. E ela decidiu sentar ali na praia e falar de Jesus para eles. Né? E aí caiu a noite e ela foi lá e falou com eles, né? E de repente ela viu que o dia amanheceu, eles estavam tão felizes com aquela fala dela e eles não podiam entrar na cidade. E aí ela decidiu seguir com eles, né? Amélia Rodrigues narra o seguinte: depois seguiu com eles para o Vale dos Imundos, que era chamado assim, né? Sentindo que a seiva da vida diminuía em suas veias, desejou rever. Então, assim, o que acontece? Ela resolveu seguir. Humberto de Campos narra isso. Deixa eu achar aqui, tá? Ele narra de um jeito lindo, né? Ele diz o seguinte, ó. Deixa eu achar aqui para vocês, né? Olha lá. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante daqueles infortunados leprosos, né? Em face de suas fraternas revelações a respeito da vida de Jesus. Para, Snoopy. Não é? Que aí ela se pôs em marcha, ela começou a ir atrás deles, né? E aí ela começou a seguir, de lugar em lugar, ela seguia junto com eles, né? Todos eles começaram a se interessar pelas descrições detalhadas que ela tinha ali a respeito da vida de Jesus, né? E dali em diante, todos os dias à tarde, a mensageira do Evangelho reunia o grupo grande de leprosos e falava de Jesus, oravam juntos e ficavam ali, né? E aí Humberto de Campos narra, né? Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer os sofrimentos do mundo, né? E aí os agonizantes arrastavam-se perto dela e beijavam os pés dela, né? A túnica dela ali. E a filha de Magdala, lembrando de Jesus, ela conseguiu desenvolver o verdadeiro amor. Ela abraçava aqueles leprosos e aí ela conseguiu entender que Jesus tinha falado: filha, o amor está
muito além daquilo que você imagina que esteja, não é? Mas aí, gente, o que aconteceu? Maria, a pele dela, de repente, ela começou a perceber que começou a ficar com aquelas manchas roxas. Aí ela percebeu, puxa, eu também, não é? Porque a lepra, a hanseníase, hoje é chamada de hanseníase, ela pega com o contato direto, com a saliva, não é? Então, eles não tinham essa noção, ela abraçava os leprosos, beijava, e aí ela terminou adquirindo o bacilo de Hansen, né? Que é o que causa a hanseníase. Mas conhecendo o amor verdadeiro, né? Ela conheceu o amor verdadeiro, não é? E aí, no desencarne dela, Nancy, que ela, quando ela estava para se desvencilhando do corpo, né, na sua desencarnação aí, qual que era o desejo dela e quem foi que a recebeu nas portas da imortalidade? Quem foi que recebeu na casa do Pai? Então, quando ela percebeu, não é, que é importante também, é outra grande reflexão. Alguns de nós, né, vamos ter a bênção de ficarmos doentinhos para poder desencarnar. Alguns não, alguns vão infartar, alguns vão, né, ter aí um desencarne repentino. Mas aqueles de nós que teremos, né, a bênção, que a doença longa, ela é sempre uma bênção de Deus para reflexão. E para que a gente possa se preparar. Ou mesmo aquelas criaturas de nós que chegarmos a ficar um pouquinho mais velhinho, né? A gente vai chegando numa idade e vamos começar a pensar, eu estou mais perto, né? Eu estou mais perto da partida do que eu estou mais perto da chegada. Então, aí Maria percebeu, quando veio, né, essa doença, que ela percebeu que ela estava realmente com a hanseníase, Humberto de Campos narra que ela sentindo o final, né, da sua vida tão meritória, depois de sei lá, vamos pensar que ela ficou 20, 30 anos nessa tarefa ali de evangelização dos leprosos, né? E uma coisa também interessante, você me fez uma pergunta e eu não respondi. Por que Maria, de repente, ela busca um outro grupo? Porque, no fundo, gente, a gente busca para trabalhar com o grupo de afinidade, né? Porque Maria de Magdala, quando ela vai, ela se identifica com os hansenianos, com os leprosos, né? Por quê? Porque ela não tinha Hansen por fora. Ela tinha lepra por dentro, tá? Eu sempre falo, não tem assim, né? Com todo respeito, mas não é assim, né? Aceita o Senhor Jesus e a sua glória e você vai estar convertido. Magicamente. Pluf, vem uma varinha de condão, pluf, faz a Nancy virar anjo. Não vai rolar, não vai acontecer, não é? Então, assim, o que aconteceu? Ela tinha a lepra por dentro, ela realmente quis, né, seguir Jesus, ela se converteu naquele momento, mas ela tinha muita coisa para tirar de dentro dela. E ela foi buscar o grupo de afinidade, então ela realmente conseguiu encontrar nos leprosos o grupo de identificação. Ela trabalha muito com eles, a ponto de depois, graças a Deus, gente, a lepra veio para fora. Eita, corpo maravilhoso esse nosso, hein? Quando a gente, de repente, né, o corpo adoece muito, que vem para fora o que está por dentro. Não, Nancy, não vem não. Vem não, que a Covid, se eu usar máscara, se de repente eu fizer isso, lavar bem minhas mãos, né? Eu não pego a Covid, mas pegou, um ou outro pegou, muitos pegaram, milhares pegaram. Tá? Eu preciso ter afinidade com determinada doença, com uma determinada situação, tá? E aí, ela tinha afinidade com a lepra. Quando ela percebeu que ela estava já próximo de desencarnar, né? Ela teve uma vontade imensa, um desejo imenso. Sabe de quê, gente? De rever Maria de Nazaré, João e os discípulos. Então, ela resolve ir lá para onde eles estavam, não é? Ela decide ir a caminho, ir a pé, né? Imagina uma hanseniana. Ela resolve ir, não é? Lá estavam, né? João e Maria, né? Elas queriam... eles estavam em Éfeso, e ela decidiu ir para Éfeso, não é? E lá estavam, além de outros companheiros, né, de muita alegria cristã. Adivinhava a Maria de Magdala, né, que suas últimas dores terrestres estavam muito próximas. Então, ela resolveu ir, né? Gente, a cena
É linda demais, a gente lê o livro e eu vejo a cena, né? Nas despedidas dela, então, porque ela foi, eles não iam, né? Os leprosos junto com ela. Nas despedidas, os companheiros dela de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Olha só, gente. Ela saiu da categoria daquela que era a perdida, a filha do pecado, que muitos queriam apedrejar para ser a mensageira do Cristo, a orientadora, não é? Envolvendo com muito carinho, a Maria dizia para eles: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Então, gente, aqui também tem uma reflexão muito linda. Uma mulher de muitos homens não tem lealdade. Não tem lealdade nem consigo mesma, nem com a própria dignidade, com a autodignidade, com o auto-amor, não é? E ela sai de um patamar de absurda, né? Absoluta condição de nada de lealdade, ela vai para um patamar de completa lealdade. Ela faz um gráfico assim, gente, numa linha ascendente. Então, dentre aqueles doentes, Humberto de Campos narra, né, que ainda se equilibravam pelos caminhos que lhe traziam, né, ainda os que se equilibravam, então muitos vinham, trouxeram frutos para ela, trouxeram esmola, as crianças abandonadas ali, que também viviam com os pais leprosos, né, vinham beijar as mãos de Maria. A cena deve ter sido linda, né? Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou aquele vale através das estradas ásperas, né? E ela foi seguindo a pé. E qual era o desejo intenso dela, gente? Tudo que ela queria, chegar até Nossa Senhora, até Maria Santíssima, que é o grande modelo de mulher para todas nós, né? No meu caso, daqui a muitos milênios, né? Então, assim, para satisfazer os intensos, gente, ela começou a esmolar a caridade pública, ela se submeteu aos piores sacrifícios, cheia de ferida, o corpo dela estava com aquelas feridas pustulentas, né? Ela era um trapo humano, ela não estava conseguindo mais. Aí, quando ela chegou num determinado momento, ela não conseguia mais, nem gemer, e ela deitou ali na beira do caminho, não chegou até Maria, não conseguiu chegar, né? E aí, de repente, ela percebe que num determinado momento, ela pensa assim, puxa vida, Jesus está me esperando, não é? Eu sei que ele é fiel, ele haverá de me esperar, né? E a grande aspiração dela naquele momento era encontrar Maria, beijar a mão de Maria, porque Maria era tão próxima do Cristo, né? E aí, de repente, ela deitou ali, na beira da estrada, numa noite, e aí estava com tanta dor, que ela pensou assim, nossa, as minhas dores atingiram um auge. Sua alma, diz Humberto de Campos, estava iluminada por muita lembrança de Jesus. Ela começou a lembrar, né? Ela começou a lembrar e ela começou a se transportar mentalmente para aqueles lugares onde ela tinha visto a pregação de Jesus na beira do lago de Genezaré, não é? E aí ele conta, seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ela ouvia que o próprio corpo dela gemia, surdo, não é? E aí, algumas pessoas da rua ficaram com muita compaixão, rodearam ela ali, naquele momento que ela estava desencarnando, né? E alguém foi e ficou com tanta compaixão que recolheu aquele trapo humano e pôs ali num leito de dor, não é? E aí ela começou a fazer prece mentalmente, né? E ela viu que alguns cristãos que tinham recolhido ela tinham também algumas orações nos lábios, né? Em dado momento, gente, ela observou que o peito dela não arfava mais, não respirava mais, né? Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Aí ela começou a perceber que algumas aves cantavam nos ramos próximos das árvores, né? E que algumas árvores, alguns passarinhos estavam ali cantando musiquinhas, né? E foi quando ela, de repente, ela viu Jesus se aproximar dela, né? Mais belo que nunca. E seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante dele trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prostrou, né? Ela se ajoelhou em espírito como antigamente. E ela falou, Senhor. E ele vai, abraça Maria e murmura para ela, Maria, já passaste a porta estreita,
amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Uau! Difícil segurar aí, Nancy. Isso é lindo demais. É muito lindo. Nancy... Eu queria encerrar com um poema lindo demais que eu peguei. Também chama, esse poema chama Maria de Magdala Rediviva. Eu vou ler esse poema para a gente poder encerrar, tá bom? Esse poema diz o seguinte: de há muito que ela estava naquela pedra sentada, bem na entrada do túmulo, tendo a alma trespassada pela dor de uma saudade jamais experimentada. De vez em quando, escapava uma exclamação de dor dos recônditos de sua alma que palpitava de amor. Ó Deus, para onde levaram o corpo do meu Senhor? Era Maria Madalena, a cortesã redimida, que por amor ao Messias abandonara a má vida. Para seguir o Rabone, qual manhã resplandecida, que emoções violentíssimas sofrera o seu coração. Desde a entrada triunfal do Mestre da Salvação, até o dia terrível e vil da crucificação. Já via-se no horizonte clarões de ouro da alvorada, mas, porém, a rede viva, naquela pedra sentada, indiferente jazia de alma traumatizada. Leve brisa perpassava seu rosto acariciando. Um novo dia chegava, boa nova anunciando. Porém, seus olhos de sílfide continuavam chorando. Nisso, suave rocio, qual de brisa sussurrando, serenamente a envolveu de modo acariciante, qual essência divinal sob forma de calmante. E eis que excelsa voz recoa, como em suave mistério, cascata de paz e amor, mais linda que a voz de Esther. Mulher, por que tantos choras? A quem procuras, mulher? Volta-se a jovem de chofre e, sob os raios nascentes, depara-se com aquele jovem de vestes alvinitentes. Deseja gritar-lhe o nome, Jesus, bom mestre, entre mentes. Exclama apenas, Rabone, cheia de amor e saudade. E ele responde, Maria. E nesta oportunidade, a constitui mensageira da luz da imortalidade. Lindo, né, gente? Lindo, Nancy, lindo. A nossa amiga Alta, ela comentou aqui no chat que falar de Maria de Madalena sempre emociona, mas ouvir de você, Nancy, é demais, é lindo demais. Eu agradeço imensamente. Obrigada. Por você ter contado essa história para a gente de maneira tão linda, tão emocionante, tão verdadeira. Eu te agradeço muito, foi uma tarde maravilhosa, ainda bem que é gravado, porque a gente precisa escutar de novo, a gente precisa ouvir de novo, é muito lindo, de verdade. Eu agradeço a Inês também, que me convidou para estar aqui com você hoje, que me deu essa oportunidade, eu agradeço bastante. A todos os nossos companheiros que estavam aqui com a gente nos ouvindo. Gente, se vocês querem dar um presente para os seus colegas, para os seus amigos, manda o link para eles assistirem, que dia mais lindo, que palestra mais linda. Vamos para os nossos recadinhos, né? Então, estamos aí